pessoal! Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, doutora Anise da Silveira, aqui na TV Mundo Maior. Olha só, estamos no Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo falamos sobre a valorização da vida. Como é importante esse movimento. E para isso, o nosso programa de hoje será muito especial, porque nós vamos falar da valorização da vida na adolescência, no momento que tantos jovens estão se sentindo perdidos, buscando o fim da vida. Então, um jovem que passou pela situação de tentativa de suicídio, esse jovem traz aqui, hoje, qual foi o tamanho da sua dor e qual a dor maior, tentar sobreviver ou sentir a depressão e lutar contra ela. É muito especial. Então, participe aqui, TV Mundo Maior, às 19 horas. Se você quiser acessar o playlist do nosso programa, você vai encontrar temas ótimos, com certeza. E envie a sua história, 21 967 57 3999. E quem sabe, na próxima semana, às 19 horas, a sua história que estará sendo contada aqui conosco. Estaremos reconstruindo juntos. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, uma convidada do coração, que já é conhecida também de vocês, que é a Marcela Salvador. Ela é psicóloga e vem aqui como uma orientadora, como uma especialista para falar do relato de hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Marcela. Obrigada, Iraci. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui de novo e poder contribuir um pouquinho, né, com jogar uma luz em cima dessas questões que trazem para a gente, né, para a gente poder discutir um pouco os assuntos e ajudar um pouco também, né? Com certeza. Estou muito feliz. Hoje nós estamos trazendo o relato de uma mãe que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela pediu para não ser identificada e ela diz que tem 3 filhos, um de 14, um de 16 e um de 18. E ela diz assim, que ela passa por um momento muito difícil, muito delicado. Porque o seu filho, que hoje está com 18 anos, ele passou por um momento muito grande de depressão e, durante o período que ele teve depressão, ele tentou suicídio. E ela diz que foi o momento mais desesperador da vida dela, mais aterrorizante para toda a família. Ela diz que ele teve depressão aos 14 anos e que, após uns 6 meses que ele estava em depressão, ele tentou o suicídio e ficou 10 dias no UTI internado. Ela diz que foi demais, porque ela não sabia o que fazer, toda a família se sentiu como que paralisada, os irmãos mais novos não sabiam como se comportar, simplesmente sentiam uma dor muito grande, porque isso paralisa toda a família, isso choca toda a família. E ela diz que agora, passado alguns anos, o seu filho mais novo, que está com 14 anos também, está em depressão. E ela diz que o seu filho mais velho pediu para ela escrever para o programa exatamente para que ele passe um pouquinho do que ele sentiu como relato na sua trajetória de depressão
e o que significou a tentativa de suicídio na vida dele. Então, ele diz assim: então, a pedido do meu filho mais velho, que passou por tudo isso, escrevo a você, Iraci, para falar abertamente sobre a dor que a tentativa de suicídio provoca no jovem e em todos à sua volta. Ele diz assim: não quero que meu irmão passe por isso, pois sei a dor de estar na linha divisória entre a vida e a morte, e se arrepender pela dor ser bem maior ao chegar no limite da vida e não saber se conseguirá voltar. Quero que todos saibam que a dor de arrepender-se e querer viver é imensamente maior do que a dor da luta e dos esforços para sair da depressão. Digo a todos, não desistam da vida nunca, pois tudo pode ser superado, menos a dor de querer voltar a viver e não poder. Então, ele deixa essa mensagem dizendo: nos unimos nessa luta pela vida, que é o que existe de mais valioso no mundo: viver. Então, aí está o relato de alguém que passou por um fio para estar do outro lado da vida e conseguiu retornar à vida. Então, a dor é muito maior daquele que tenta. Então, está aí a importância da emoção trazida por esse rapaz. É muito difícil, né? Estamos aqui no Setembro Amarelo, sabendo que a quantidade de jovens e adultos também, né, que estão vivenciando a depressão, síndrome de pânico e buscam o suicídio para acabar com a dor, é o momento mais elevado que tivemos, toda a humanidade, está sendo agora, né? Com certeza. O suicídio ele já é considerado uma epidemia mundial, né, Iraci? O Brasil já está na 8ª colocação em número de suicídio no mundo, né, de casos de suicídio no mundo, e entre os jovens já é a 2ª maior causa de morte, é o suicídio. Quer dizer, é uma coisa assim extremamente alarmante, né, extremamente importante realmente a gente ter esse olhar, né, um relato de um jovem de 18 anos, né, uma pessoa que passou por isso tudo, e fazer esse relato e esse alerta mesmo, né, para as outras pessoas, o quanto é importante a gente colocar isso, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, do Setembro Amarelo, onde as luzes são colocadas em cima, né, onde a gente pode falar mais abertamente sobre isso, né, é muito importante. Eu acho que, assim, nesse caso todo, né, a gente tem várias nuances para a gente poder olhar, né, porque você vê, a gente está falando de adolescência, né? Sim. A adolescência é um período por si só muito difícil na vida da pessoa, né? O adolescente, a gente costuma dizer, a literatura mesmo diz que o adolescente ele tem 3 lutos, né? É o luto do corpo, onde tem todas as mudanças corporais, né? Na menina, isso. No menino, é a voz, são as espinhas, é o tamanho, enfim, é aquela coisa toda que mexe muito. Exato. As mudanças hormonais. Ele não é adulto, ele não é criança, ele não é nem cá nem lá, Muitas ele das nem vezes sabe o que fica, é.
Muitas das vezes fica aquela coisa assim, até um pouco, né, desconjuntada, né? Aquela fase que é complicada mesmo. Existe o luto de você exatamente deixar de ser criança, você as pessoas já te cobram atitudes, né? De você não é mais criança para isso, né? Você não pode fazer isso porque você não é mais criança e você também não é adulto. Você está construindo uma identidade nova, aonde você não sabe aonde você está ali, quem é você agora, quem você vai ser, né? Começa aqueles questionamentos muito fortes. E o terceiro luto é o luto exatamente da identidade, da identificação com os pais. Né? É uma época onde eles começam, porque quando é criança, pai e mãe são super-heróis, né? Uma maravilha, nossa! São lindos, maravilhosos. Eu quero crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero crescer, eu quero ser igual à minha mãe. E chega na adolescência e eles já lançam outro olhar sobre os pais, né? Eles precisam exatamente dessa desidentificação para eles poderem construir a própria identidade. É importante mesmo, né? A gente fala, muita crítica aos pais, é um momento de muita crítica, mas é importante. É importante eles olharem e poderem construir a sua própria identidade. Então, tem essa questão. Então, é uma fase difícil por conta dessas muitas coisas, né? É uma fase onde eles começam a identificação com os outros, né? Com os amigos, começam a andar em bandos, né? E aí a gente até brinca, né? Que parecem todos iguais, né? Que usam as mesmas roupas, os mesmos cabelos, gostam das mesmas coisas, né? Então, tem toda essa construção de identidade que já é difícil por si só. É verdade. Né? Então, acaba que é uma época onde eles tendem mesmo a se isolar um pouco mais, né? E hoje em dia, ainda mais pelas questões todas, né, de internet, né, de jogos, de tudo mais. Então, eles tendem a ir mais para o mundo deles mesmo, o né? mundo deles está cada vez mais fechado. Primeiro se fecha dentro de condomínios, né? Depois se fecha dentro de shoppings. Aí se fecha dentro de quartos, porque lá tem à disposição a televisão, tem o computador, tem tudo. E agora o telefone, que, na verdade, é uma tecnologia que está à disposição em qualquer momento. Né? E a pessoa vai ao banheiro, vai tomar banho, ela liga lá alguma coisa no telefone e toma banho assistindo. Quer dizer, não tem nenhum momento da higienização que a gente pode usar quando está fazendo por fora, fazer por dentro um pouquinho também, né? Exatamente. E de estar consigo mesmo, né? Você vê que é exatamente o tempo todo, né? Como se a cabeça tivesse o tempo todo ocupado, né? E tá nas redes sociais o tempo todo. E nas redes sociais tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? E aí você olhar para você mesmo e ver que a sua vida não é tão linda assim quanto a dos outros, né? Tem a questão do bullying, né? Aqueles que não se encaixam, porque existe uma padronização muito grande, né? As meninas têm que ser todas magras, têm que ter o corpo assim, têm que ter o cabelo assado, né? Todo mundo, parece que todo mundo igual, aquela coisa... É uma cobrança, uma pressão muito grande, né? Muito grande, uma pressão estética. Então, se você não se encaixa naquele padrão, você já começa a se sentir diferente, né? Então, isso tudo... vai sendo uma pressão em cima do adolescente normalmente, né? A gente brinca que, né? Entra no quarto, que o quarto é o mundo deles. Porque o quarto, na verdade, é um reflexo deles por dentro, né? Exatamente. Deles internamente. Tanto que a gente fala assim, né? Quarto de adolescente, você tem que pular os obstáculos, né? Que é aquela bagunça. É aquela história. Abre a porta antes de entrar no meu quarto. Bate na porta, não sei o quê. Exatamente. E você tem que pular obstáculos, porque normalmente é aquela bagunça, né? Mas que é uma bagunça que reflete muito o que eles passam internamente, né? Porque essa construção toda, são essas mudanças, essa coisa toda que eles estão passando por dentro e vai refletindo por fora, né? Então, normalmente já é uma fase muito difícil. Só que existe uma questão que pode piorar, né? Que é quando isso
começa a ficar uma coisa patológica, né? Esse isolamento começa a ficar uma coisa patológica. Como a mãe mesmo diz, né? O menino começa a não ter... Um menino ou uma menina que seja, começa a não ter mais prazer nas coisas que gostava antes, Isso, né? né? Ele mesmo conta, né, que ele gostava de jogar vôlei, o vôlei não significava nada. O vazio existencial é muito grande. A indiferença a tudo é uma dor que corrói nesse É, momento, né? é muito complicado. E do jeito que vem vindo as gerações, essa última geração, a educação que tem se apresentado, que tem se trazido para a criança, não está oferecendo base estrutural, emocional, para que eles enfrentem esse momento de transição, de saída da infância, adolescência e ir para a fase mais adulta. Então, eles não têm base emocional nenhuma, estrutura nenhuma. Quer dizer, o primeiro não, o primeiro escorregão que dá, eles já ficam em pânico, desesperados. É uma baixa tolerância à frustração muito grande, né? Porque você vê, assim, adolescentes que não aguentam ouvir um não, né, dos pais. Isso. E é um momento, assim, porque eu acho que você o educar é você dar o não e, ao mesmo tempo, você dar o suporte, sabe? Você dar o apoio, é você dizer, estou aqui do seu lado. Eu sei o quanto está sendo difícil para você, eu sei que é difícil para você ouvir não, eu estou aqui do seu lado, só que não dá para ser assim, porque a vida é assim, né, Iraci? Exato. Eles vão ter que aprender de alguma forma. E aí, vai chegando mais para frente e é exatamente isso que acontece. Eles começam a ter essa baixa tolerância à frustração e vão, né, somatizando isso, né? O quanto que a depressão na adolescência tem muito a ver com isso também, né? Essa coisa da baixa tolerância à frustração, é do não aguentar o não, é do não aguentar ter aquilo que quer, do jeito que quer, na hora que quer. É muito difícil, né? Exatamente. E eu acho que é extremamente importante, né, a gente trazer esse alerta de que, olha só, as dificuldades que nós tivemos, né, durante a nossa adolescência, a nossa juventude, quando chegamos na fase adulta, as dificuldades que tivemos é que nos deixou preparado para o que somos hoje. Agora, o que os pais fazem, não quero que meu filho sofra, não quero que ele se decepcione, não quero que ele passe aperto, que passe... A família, às vezes, não tem como manter um padrão social, né, econômico que estava passando, porque teve crise econômica tal, e baixou o padrão. Mas não pode falar para o filho não pode saber. Então, tem que ficar mantendo uma imagem de algo que não é verdadeiro. É verdade. Quantas famílias, né, não falam assim, ele não vai aguentar. Não, ele não vai suportar isso. Imagina, não posso. Como é que eu vou dizer para ele que ele não pode ir viajar com os amigos no final do ano porque é a formatura da escola? Vai dizer. Vai dizer, porque Sim. se você não tem condições, como é que você vai fazer? Então, tem essa questão toda, né, essa falta de preparo para a vida, né? E aí eu acho que aí entra essa questão dessa tristeza, né? Eles vão começando a ficar frustrados e aí não sabem lidar com a frustração e aí isso vira uma tristeza, né? E isso vai crescendo, porque existe uma diferença entre a tristeza e a depressão, né? A Sim. tristeza é uma coisa que acontece porque por um evento, né, por um acontecimento, você perdeu alguém, você terminou com o namorado, alguma coisa aconteceu que vai te deixar triste. Exato. Vai te deixar alguns dias tristes e aquilo aos poucos vai passar. A depressão não, a depressão é uma coisa que não passa. Não é uma simples tristeza, né? Exatamente. A depressão ela vem carregada de vários sintomas.
sintomas, né? Exato. É essa apatia, essa falta de interesse pela vida, pelas coisas que você estava acostumado a fazer. É uma falta de sono, uma dificuldade para dormir, ou às vezes dorme demais. É uma falta de apetite, ou às vezes come demais, né? São os dois extremos que a gente vê muito, né? Então, assim, são vários sintomas juntos que eles caracterizam a depressão, né? E aí é que está o olhar do pai e da mãe, né? Quando que é só uma coisa, meu filho não sai do quarto porque ele está lá jogando, porque ele está lá no telefone, ele não sai disso e tudo mais, ou o meu filho está perdendo o interesse por tudo. A falta de estabelecer limites para as situações, para a educação dentro de casa, é importantíssima, porque exatamente essa falta de estabelecer limites é que produz um vazio existencial muito grande. Porque, afinal de contas, ele pode tudo, mas pode tudo no mundinho dele. Acontece que a vida não diz sim para tudo, né? Eu costumo dizer que quando os pais não ensinam não para o filho, não dizem não para o filho, a vida vai dizer não com tapa na cara. Pois é. Não tem como. Não é um não carinhoso, né? Não, é muito doloroso, Uhum. né? Então é melhor você aprender o não com amor e não, e não, e não mesmo, do que você achar que seu filho pode tudo. A escola, ela tem a obrigação de instruir os nossos filhos, mas educar compete aos pais, à família. E os pais hoje não querem ter a responsabilidade de educar, porque meus filhos podem gostar menos de mim. Exatamente. Porque eu vou ter que dizer não, e aí eu estou ali educando o filho para ter cada vez mais e ser cada vez menos, porque é isso que está acontecendo. É uma terceirização da educação, né? Quando não é a escola, é a babá, é alguém, é sempre um terceiro. E assim, e quando a escola coloca limite, a família vai em cima da escola. Por que, né, você Exato. colocou limite no meu filho? Por que ele não pode fazer isso? Por que não pode ser do jeito que ele quer? Então, fica uma coisa, até na cabeça mesmo da criança, do adolescente, fica uma coisa confusa, né? Então, assim, eu tenho que respeitar aqui a escola, mas o meu pai diz que a escola não é tão boa assim, não fala, não deixa eu fazer o que eu quero. Como é que é isso? Então, eu posso fazer o que eu quero, né? Na verdade, Exato. tá liberado fazer tudo, né? É complicado. Tá tendo um movimento tão contrário, né, dos conceitos de vida, de moral, tão equivocados, que o jovem ele está se sentindo perdido. Eu vi recentemente um videozinho de um professor numa universidade dizendo, sendo questionado por um aluno, onde esse aluno, eles estavam falando de profissões, e esse aluno falou, olha só, o senhor está dizendo que roubar é uma profissão? Ele falou, roubar é uma profissão como as outras. Aí o aluno diz assim, mas peraí, isso não faz sentido. Cadê a moral? Né? Cadê a responsabilidade? O senhor acha certo o senhor trabalhar 10 anos para conseguir um carro bom, um carro do seu sonho, e aí alguém ir lá e roubar o seu carro? Ele falou, mas a pessoa está trabalhando. Peraí, que conceito tão equivocado é esse? Um professor está dizendo uma coisa dessa na universidade? Ele tinha que ser excluído de uma universidade, porque onde que está a moral? Né? Onde que está o sentido
de comunidade, de respeito, de tudo. E aí o jovem acaba perdido, porque ele acaba perdido dentro de casa, que o pai não ensina, aí o pai fala que pode, mas o professor também está errado, mas deixa que o professor ensina. Então, na verdade, ele não tem uma estrutura hoje, né? Exatamente. E aí são essas coisas todas, assim, essas confusões todas na cabeça dele, que muitas das vezes vão minando essa energia, né? Que vão fazendo com que ele vá se sentindo perdido, vai se sentindo sozinho, né? A adolescência é uma fase onde eles sentem muita solidão, porque eles têm muita dificuldade de falar, né? E isso faz parte mesmo da adolescência. Eles se fecham muito no mundo deles, né? Às vezes falam com amigos, mas alguns nem têm os amigos para falar, né? Pai e mãe, então é mais difícil. Então, é muito importante que pai e mãe estejam sempre juntos, que mesmo que sejam expulsos do quarto, eles estejam sempre lá, que eles estejam sempre atentos ao que os filhos estão vendo na internet. Hoje em dia, a quantidade de informação que tem na internet sobre suicídio, essas brincadeiras, sabe? Esses vídeos, essas coisas assim que é aposta, né? E bota saco na cabeça e coisas assim do outro mundo. Se você olhar na internet, a quantidade de coisa que tem falando sobre isso, ensinando a pessoa a se suicidar. E os filhos, as crianças, os jovens, eles estão com isso Está aí à à disposição, porque os pais não freiam, né, o uso de internet para que seja qualificado, né, quantificado também, quer dizer, fica um mundo sem lei, o mundo da internet, né? Então, isso se torna extremamente perigoso, né? E os pais têm o pensamento completamente equivocado de dizer: não, meus filhos estão em casa, enquanto eles estão lá no quarto, eles estão bem, estão protegidos. Não, não estão. Eles estão, ao contrário, abertos para o mundo sem lei, né? Porque a droga também chega em casa pela internet, que você compra, delivery, e aí? E o fato dele estar dentro de casa não está seguro. Eu acho que a parceria... Tem que participar, né? A participação, a parceria, é o olhar atento para esses sinais que eles dão, né? De estarem com o humor mais deprimido, né? E levá-los no menor sinal de está acontecendo alguma depressão, de está acontecendo algum transtorno de humor, alguma crise de ansiedade, crise de pânico, eles passam por isso tudo, porque tem a pressão da escola, né? Hoje em dia tem a questão do Enem, que é uma pressão muito maior do que tinha antigamente, mesmo com vestibular antigamente. Hoje em dia é uma pressão muito maior, né? É muito mais difícil, enfim, que eles estejam atentos e a qualquer sinal eles levem os filhos para terapia, eles levem os filhos ao psiquiatra, porque existe, né, essa questão, às vezes, não, vou levar meu filho para o psiquiatra, e se ele der remédio... Se ele der remédio, vai ser ótimo para o seu filho. Se ele estiver precisando tomar o remédio naquela hora, né? Fazer terapia, a mesma coisa, sabe? Ele poder ser ouvido por um profissional que ajude, né? Naquele momento, ele passar por esse momento difícil, né, Iraci? A falta de religiosidade. Eu não levo meu filho à igreja, ao centro espírita, a um templo, enfim, em nenhum local de religião, porque quando eu falo, vamos lá, filho, ele fala, eu não gosto. Eu não quero ir, não vou, não gosto. Ele não gosta, por isso eu não levo, eu não forço. Mas ele gosta de ir à escola? Mas você não força ele ir à escola? Ele gosta de trabalhar? Está começando a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí? Tá? Gosta de trabalhar? Não, não gosto de trabalhar. Mas não tem que trabalhar? Então, hoje está muito solto, né? A falta de compromisso e de responsabilidade com a vida. E isso não é só nessa fase de adolescência, porque a adolescência está esticada agora até 26 anos. Sim. É absurdo. E
Sem contar que o jovem, pseudo-jovem, ele fica na casa dos pais até seus 40 anos, 45 anos. Aí chama de meu filhinho, aí resolve ter filho e já está velho. Exatamente. Não é Né? quando eles vão fazer o processo que a gente fez, né, tendo filhos, já está velho. Peraí. A Aí já não adolescência acompanha. tardia, né? Vai alongando, quanto mais tá na casa dos pais, né? Com as contas pagas, com a comidinha, com a roupa, com tudo mais, e acha que não precisa, né, correr atrás disso, das coisas, das próprias coisas, né? Construir um relacionamento, enfim, construir uma vida que seja, né? Eu acho que cada vez mais, e assim, e você vê muitas pessoas depois chegarem na fase adulta vazias, né? Vazias exatamente porque passaram pela adolescência, passaram por isso tudo e estão vazias porque não conseguiram construir a própria identidade, né? São pessoas que não conseguiram isso. Então, eu acho muito importante esse olhar dos pais, né? Nas crianças, nos adolescentes, né? Levar para tratamento, porque a depressão é uma doença. É uma doença pandêmica, é uma doença muito séria e ela precisa de tratamento, sim, né? Porque, assim, o suicídio, ele não é só decorrente da depressão, uma questão multifatorial, mas a depressão, ela pode levar a uma tentativa de suicídio e até a pessoa conseguir efetivamente tirar a própria vida, né? O que é muito sério, né? E o suicídio, ele tem que ser olhado, ele tem que ser falado, né, Iraci? A gente tem que tirar esse peso, assim, né? Ah, não vou falar, é melhor não ouvir. A pessoa, você achar que a pessoa falar que quer se matar, não. Quem quer se matar realmente não fala. Fala porque está pedindo ajuda. Dá sinais, fica aventando inúmeras vezes, trazendo. A gente percebe a desvalorização, a menos-valia de si mesmo, né? Então, são em pequenas frases, pequenas coisas que a pessoa fala, atitudes, faz com que nos deixe mais atento, né? Com certeza. E principalmente na adolescência, né, que eles falam às vezes muitas coisas, né, de eu não quero, eu quero morrer, né, porque eles têm essa coisa de serem mais dramáticos e às vezes falam assim. Presta atenção, porque às vezes tem alguma coisa ali, sabe? Hoje em dia está tendo muitos casos de automutilação, né? A automutilação é onde eles vão sentir a dor ali que eles estão sentindo dentro, eles vão colocar no corpo deles. Então, assim, é importante você olhar para isso, sabe? Se seu filho aparece cortado, se aparece machucado, é importante você olhar, você ter um olhar sobre isso, porque esses podem ser sinais de que isso pode evoluir para uma coisa maior, né? E a gente, estando junto ali, acolhendo, né, levando para um tratamento, a gente pode impedir isso, né? A gente pode prevenir. Dar responsabilidade, né, aos filhos, começar desde pequeno, desde criança, ter responsabilidade. Olha só, nós moramos aqui, é um núcleo familiar, portanto, é uma comunidade, então todo mundo tem os seus deveres e as suas obrigações e os seus prazeres. Todo mundo tem direito a tudo isso. Cada um no seu momento. Então, você vai aprender a arrumar tua cama, você vai aprender a guardar seus brinquedos. Você tá adulto, você vai passar sua roupa, você vai lavar a louça. A responsabilidade disso é sua. Vai limpar um banheiro, vai fazer... Isso é importante. Porque fala assim, mas na minha casa eu tenho uma doméstica que faz tudo. Eu não vou colocar meus filhos para fazer. Peraí, por que não? Exatamente. Por que não, né? Por que você achar que aquela pessoa tem que fazer tudo para você? Não é mesmo? Com certeza. Quer dizer, a responsabilidade propicia um amadurecimento, né? Propicia uma transformação. Porque quando eles não têm responsabilidade com nada,
o vazio é muito maior. Sim. A televisão não preenche, o computador não preenche, os amigos não preenchem, porque os amigos também vivem no mesmo vazio. Então, quando eles se encontram, eles não têm o que compartilhar a não ser o vazio. Cabeça vazia, a gente sabe que é construção de teia de aranha, né? E aí, já que a gente não tem responsabilidade, a gente não tem o que compartilhar, a gente vai compartilhar as besteiras que a cabeça vai criando. Exatamente. Não só presencialmente, quanto na internet e nas redes sociais e essa coisa toda, né? E aí a gente entra naquela questão, né? Aí se instala a depressão, se instala aquela coisa, a pessoa não tem o tratamento adequado, não tem o acompanhamento adequado, e aí tem a tentativa do suicídio ou o suicídio em si, e o quanto, né, que a gente vê na história desse menino, o quanto que a família é afetada com isso, né? O quanto que isso vai afetar todo mundo, isso vai entristecer todo mundo, isso vai preocupar todo mundo, quanto que isso vai trazer uma sensação de culpa para todos. É um trauma imenso, né? E a culpa, a responsabilidade do ato não é de ninguém da família, de jeito nenhum. A pessoa que comete o ato, ela é responsável pelo ato dela. Não estamos aqui distribuindo a responsabilidade nem trazendo culpas, mas a dor dela é responsabilidade dela. Então, a nossa dor, a gente tem que buscar realmente como fazer para eliminar. Mas não é eliminando a vida, é esclarecendo isso dentro do núcleo familiar, né? É muito importante essa fala aberta, essa clareza, buscar ali, chamá-lo para a responsabilidade do amadurecimento, do comprometimento com a casa, do comprometimento com os estudos, da vida profissional, dar obrigações a eles vai fazer com que ele tenha o tempo dele ocupado. E o diálogo é muito importante, né? Eu acho que você conversar sobre tudo, você falar sobre tudo, né? Você manter esse diálogo, essa porta aberta com os filhos, vai ajudar eles a trazerem isso, né? E foi o que você falou, o suicídio, a pessoa ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, né? Ela quer se livrar daquela dor, que é uma dor insuportável. Só que você vê que, né, como a gente tem um relato de uma pessoa que passou por isso, né? E ele mesmo fala, a dor de pensar em perder a vida foi muito maior do que a dor de lutar contra a depressão, de lutar contra aquela primeira dor, né? Então, Isso. quanto que é importante a gente escutar isso, né? A gente pensar nisso e a gente poder falar sobre isso, né? Que eu acho que é o mais importante. Exatamente, é trazer essa base de forma clara e de forma a fazer com que eles se sintam provocados a se expressar, a botar para fora o que sente. Né? Marcela, em uma palavra, uma emoção para esse jovem reconstruir? Olha, em uma palavra, eu diria assim, acolhimento, né? Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, né? Imagino o que ele deve ter passado, mas o quanto que essa experiência dele, ele levar à frente essa experiência dele pode ajudar muita gente. Com certeza. Obrigada Imagina, pela sua presença outra vez. Após todas essas conversas que tivemos agora, esclarecimentos a respeito de um tema tão importante, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim:
A dor causada pela tristeza profunda lhe traz o vazio e o restringe a fixar a atenção, quer seja nos estudos, no trabalho ou nas dificuldades pendentes, nas questões a resolver, e isso impede de tomar decisões, causando embaraços. Falta-lhe coragem e a insegurança se faz companheira nesse momento. Então, a doutora Anise traz de uma forma leve, mas mostrando o tamanho da dor que é, a dificuldade que é quando temos uma situação de depressão, quando temos uma situação de dor emocional e que nós não conseguimos sair dela, que nós ficamos buscando algo que mate essa dor, que tire essa dor, ao invés de a gente buscar algo que nos traga bem-estar, que nos traga diferenciação no nosso dia a dia, que venha agregar, somar aos pequenos momentos, às pequenas pílulas de bem-estar que nós sentimos. São bem pequenas nesse momento, mas é importante agregar a satisfação, o prazer, o bem-estar. Não tentar matar a dor, mas alastrar dentro de si o bem-estar. Então, a dor vai sendo exprimida de uma certa forma e ela vai diminuindo, porque ela vai sendo excluída da nossa vida, trazendo ali uma resposta, trazendo ali um entendimento, o porquê estamos passando por aquele momento. A depressão, o vazio existencial, ele é um chamado na nossa vida, um chamado para olharmos para dentro de nós, um chamado para termos o cuidado com a nossa dor, com as nossas emoções, com aquilo que está lá dentro, ferido e que até aquele momento eu não dei atenção. Então, esse é o momento do despertar para tudo que é externo. Não é o momento de ter absolutamente nada, de conquistar nada, mas é o momento de ser sensível às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas buscas, o momento de fazer uma introspecção para o autoconhecimento e o momento da transformação. É o momento que a gente renova, a gente sai para a vida. Então, tirar a vida buscando matar a dor não é a solução, porque a dor só se amplia, mas a solução está em se autoconhecer, se dar atenção, se analisar e superar, porque é esse exatamente o momento em que nos munimos de coragem para a superação desses desafios, para estarmos avante, à frente. Desistir nunca, jamais. Superar sempre. É possível. Então, faça esse movimento, o movimento do alto amor. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história, o seu relato, qual a sua dificuldade, a sua dor, o seu momento e nos relate pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções.
E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, deixamos aqui um beijinho carinhoso para